Algumas dicas importantes em relação ao processo de transitividade verbal. Você sabia que existe objeto direto que pode ali ter preposição? Porque nós estamos acostumados a saber que o objeto direto, que é o complemento de um verbo, é aquele que não tem a preposição acompanhando. E o objeto indireto é aquele que precisa da preposição. Então vamos ficar bem atentos em relação a estas construções gramaticais. Por exemplo, queremos água. Quem quer água? Nós. Há aqui um sujeito oculto. Nós queremos água. Qual que é o verbo? O verbo querer, que eu tenho aqui conjugado na primeira pessoa do plural. Nós queremos. E se eu justamente colocar uma barra aqui e perguntar para vocês, nós queremos. Automaticamente vocês vão perguntar, nós queremos o quê? Sendo assim, queremos aqui, ele é um verbo, ele é transitivo, pensem na seguinte construção, ele é transitivo porque ele precisa transitar, ele necessita obrigatoriamente de um complemento, e é um complemento para o verbo que nós vamos dar o nome de objeto direto. Percebam aqui que quando eu falei nós queremos e vocês me perguntaram o que, o verbo ele foi direto para o complemento que é água. Não há aqui nenhuma preposição que o impeça de não ir diretamente para o complemento. Por isso que ele se chama objeto direto. Se o objeto é direto, consequentemente, o verbo será chamado de verbo transitivo direto. Então guardem isso. Transitivo, precisa transitar, obrigatoriamente necessita de um complemento. Não está acompanhado de preposição, foi direto para o complemento, por isso, objeto direto. Agora aqui, necessitamos de água. Quem necessita de água? Nós. É possível localizar o sujeito aqui, um sujeito oculto, que também pode ser chamado de elíptico. E se eu falo aqui para vocês, pessoal, nós necessitamos. Automaticamente vocês vão me falar, mas nós necessitamos de quê? Não há a possibilidade de falar nós necessitamos o quê? Nós necessitamos porque quem necessita, necessita de alguma coisa. O verbo aqui precisou obrigatoriamente de preposição, o que nós chamamos aí de regência verbal. Notem agora que o verbo não conseguiu ir direto para o complemento por conta da preposição. Necessitamos é o verbo, eu necessito, tu necessitas, ele necessita, nós necessitamos. Ele é um verbo transitivo que precisa transitar, precisa de um complemento, porque senão eu não vou saber do que nós necessitamos. E agora ele vai ser indireto, porque a preposição aqui não permitiu que o verbo fosse direto para o complemento. Sendo assim, eu vou ter um objeto indireto. E percebam que quando eu falo nós necessitamos de água, se eu tirar esse D aqui, como que vai ficar? Nós necessitamos água. Torna-se aí uma frase agramatical, que não há aí lógica em relação a esse sentido. Então, será um objeto indireto. Agora vem aí as particularidades. Ele comeu o nosso pão. O que ele fez? Comeu. Sendo assim, eu tenho um verbo transitivo, porque se não tiver um complemento eu não vou saber o que ele comeu. E agora, ele comeu. Comeu o quê? Comeu o nosso pão. Percebam que aqui não tem preposição que impeça o verbo de ir direto para o complemento. O ele é um artigo e não uma preposição. Sendo assim, o nosso pão ele é um objeto direto. Mas olhe agora o seguinte, ele comeu do nosso pão. Se eu não prestar atenção, eu vou falar assim, opa, o do aqui é uma preposição, de mais o que é igual a do. Então, ele vai ser um objeto indireto. Mas aqui que tem a particularidade e que nós vamos chamar aqui esse objeto de objeto direto preposicionado. Por quê? Se eu falar para vocês, ele comeu, essa foi a ação que ele fez, certo? Ele comeu. Comeu o quê? Ele comeu do nosso pão. Percebam aqui que essa estrutura do nosso pão é diferente de ele comeu o nosso pão. Se eu falo ele comeu o nosso pão, ele comeu o pão inteiro. Agora, ele comeu do nosso pão, ele comeu o quê? Ele comeu
parte do nosso pão. Percebam aí que é um objeto direto que aceita uma preposição, mas justamente aí para dar esse sentido de que não foi o pão total que ele comeu, e sim parte do pão. Sendo assim, eu vou ter aqui um verbo, que ele é transitivo, e aqui eu vou ter um objeto, que é chamado de objeto direto, preposicionado, mas só vai ocorrer aí esse objeto direto preposicionado em relação a essa condição. Agora, desistimos de tudo. Quem desistiu? Nós. Se eu chego para vocês e falo, nós desistimos, automaticamente vocês vão me perguntar, desistiram de quê? Então percebam que o verbo precisa ali ter o regente, ter o termo regido, melhor dizendo, que é a preposição. Desistimos aqui é o verbo. Ele é um verbo transitivo porque precisa de complemento e obrigatoriamente ele precisou da preposição, então ele é um verbo transitivo indireto e aqui eu vou ter o meu objeto indireto. Notem aqui que se eu tirar a preposição, como que fica? Desistimos tudo. Torna-se uma frase agramatical, ou seja, que não tem ali sentido na sua estrutura de gramática. Sendo assim, se eu retirar aqui a preposição e não fizer sentido, ele vai ser um objeto indireto. Então, obrigatoriamente necessitou da preposição. Por isso é um verbo transitivo indireto. O complemento do verbo chama-se objeto indireto que aceitou a preposição. Agora percebam, devemos amar a Deus. Tenho aqui a preposição, porque quem ama, ama a alguém. Mas, se eu retirar aqui, vai ficar como? Devemos amar Deus, que é uma construção também que é aceita. Sendo assim, devemos amar, aqui eu tenho uma locução verbal, que vai ser aí o verbo transitivo, que necessita de um complemento, mas se eu retirar aqui a preposição, é possível entender, devemos amar Deus. Quem ama, ama alguém. Dessa maneira, devemos amar quem? Deus ou a Deus. Então, aqui eu vou ter um objeto direto preposicionado. Então, fiquem atentos em relação a essas particularidades. Em breve, aí, outros vídeos explicando mais particularidades em relação à transitividade verbal. Vejam aí os vídeos anteriores e lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.